Prosseguindo, então nossa campanha ela terá também uma prestação de contas, uma prática de discipulado. O discipulado ele tem algumas características, o discipulado de Cristo com os seus discípulos e o discipulado que nós devemos seguir nas nossas funções de liderança na igreja e também na nossa consolidação da fé e nosso discipulado com novos convertidos, novos crentes e pessoas não crentes também estão sendo discipulados, consolidados em sua fé. Então, nós, nessa campanha, nós estamos desenvolvendo essa característica do discipulado cristão, que é a prestação de contas. Vamos ler o texto para entender um pouco mais. Ao final de cada semana será contabilizado o número de tempo efetivamente aproveitado na prática da oração com os louvores dessa campanha. Disponibilizaremos uma irmã que fará essa prestação de contas com cada participante e a totalização dessas horas para conferir o alcance da meta coletiva de oração. Essa prática de prestação de contas ajudará ao desempenho individual. Jesus exerceu essa prática com seus discípulos na passagem de Mateus 26, 38 e 45. Então, o fato da gente ter que prestar contas no final da semana, o quanto que a gente fez, isso vai ser um incentivo para a gente cumprir com o nosso papel, né? Então, é como uma pessoa que está iniciando atividade física e você tem ali um personal trainer cobrando, prestando conta, saber como é que está o desempenho, não fez o que atendeu, o que não atendeu, e é uma forma de impulsionar o início, a falta de prática em determinada área, você ter alguém para prestar contas, né? E nessa prestação de contas nós vamos adotar um critério de sigilo, para que ninguém possa ficar constrangido. Então, essas informações do quanto que cada um fez ou não fez, só vai ter acesso a irmã responsável por gerir e eu como organizador geral da campanha. E nós não vamos estar divulgando. O irmão Cicrano era para orar 3h30, só orou 1. Não vamos estar divulgando. Nós vamos estar divulgando apenas o alcance da meta coletiva. Nós vamos ter uma meta coletiva de oração e vamos divulgar ao final da contabilização da semana o quanto que daquela meta foi alcançada. Por fim, o prazo, 90 dias, que nossa proposta é começar a partir de 1 de setembro de 2018 até 29 de 11 de 2018. Caso você esteja aderindo à campanha já após essa data, você pode iniciar a partir com a campanha em andamento, não há problemas. Tá? O objetivo de ter um prazo é a gente ter um esforço máximo para alcançar a meta pretendida até a data prevista. O aprendizado de campanhas de oração nos mostra que quando a gente começa uma campanha sem prazos definidos, a tendência do povo é ir esmorecendo no meio para o fim no meio do caminho, né? Então a gente bota um prazo para que todos possam pegar firme até alcançar aquele prazo, um prazo palpável, um prazo próximo, não tão indefinido. O alvo coletivo, todos unidos por um só propósito. Nossa meta inicial será de conseguirmos envolver o maior número de irmãos possível, a fim de totalizarmos 24 horas de clamor por dia. A meta será conferida semanalmente a cada domingo. Em outras palavras, 24 horas de oração por dia, vezes 7 dias na semana, nos dá uma totalização de 168 horas de oração de clamor semanal em cima dos louvores da campanha. Então, independentemente de ter o horário específico para cada irmão estar orando, a importância é que na totalização semanal a gente alcance a nossa meta coletiva de oração. E nós estamos gravando esse vídeo com o objetivo de difundir ao máximo essa campanha. E você mesmo que não faça parte do DEMID, mas queira fazer parte dessa campanha, você pode fazer, se inscrevendo através do site. Nós vamos demonstrar mais na frente e vamos criar um grupo do WhatsApp também para facilitar o aprendizado, a edificação e os informes dessa campanha. E você pode estar aderindo e nos ajudando a alcançar essa meta de oração em busca de um mover de Deus na nossa geração, em busca do reino de Deus, que cada vez mais esteja visível e palpável
conforme os trabalhos de evangelização, discipulado e crescimento da igreja, em nome de Jesus. Desafio de oração superando marcas. Nós sugerimos que cada irmão procure superar aquilo que seja limitações próprias. Então, se você tem condição de orar o desafio de 7 horas de oração semanal, não se conforme com 3 horas e meia. Se você tem condição de orar além de 7 horas, mais, você busque uma dedicação cada vez maior. Esse é o exemplo cristão que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Vamos ler aqui. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, nem luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo demonstra nesse texto que ele tinha determinação, superação, foco. E aí, quando a gente tem superação, é sempre um crescimento, uma melhora de desempenho, né? Assim como um atleta que começa a prática de um exercício e aquela prática, conforme o tempo passa, ele vai ter que ir aumentando as cargas, aumentando a velocidade, aumentando o peso, aumentando o desempenho, para ele continuar numa postura de crescimento na presença de Deus. Na presença de Deus, no caso do atleta, de crescimento no desempenho esportivo. E no nosso caso, a gente não pode se conformar. Então a gente tem que sempre procurar mais da parte de Deus. Quanto mais a gente ler a palavra de Deus, mais a gente se convence da nossa necessidade de ler mais. Quanto mais a gente se quebranta, busca uma santificação diante de Deus, mais a gente se convence da nossa necessidade de quebrantamento e de santificação diante de um Deus tão santo. Então, esse é o desafio dessa sessão, tentar chamar-nos à responsabilidade de que devemos dar o nosso máximo, administrar o nosso tempo com sabedoria, remindo o tempo, como diz Efésios 5,16, seguindo, aí segue aqui, seguindo o exemplo de um atleta olímpico ao dimensionar a carga de treinamento de forma a expandir o seu desempenho, o alvo individual do tempo a ser gasto no devocional diário deve ser escolhido buscando nos desafiar cada semana. Não recomendamos alvos sossegados e tranquilos. A urgência da obra de Deus, o amor pela manifestação do seu reino em nossas vidas, deve nos impulsionar a buscarmos cada vez mais a uma melhor consagração a Deus. Então, talvez você pense, eu não vou botar o de 7 horas porque possa ser que eu não consigo, eu vou fazer o de 3 horas e meia que é mais sossegado. Mas nossa sugestão é que você, se vê que pode ter condição, vá atrás de uma meta cada vez maior, ainda que ao final da semana você não bateu 7 horas, bateu 5 horas, mas já vai ser uma vitória maior do que você ter planejado uma meta de 3 horas e meia e de repente ter ficado em 3 horas e meia ou até menos 3 horas, porque vai gerar ali um certo conforto para atingir e você pode até acabar não nem atingindo. Então é bom você colocar uma meta que lhe puxe para frente cada vez mais, uma meta de oração e de dedicação na sua devocional diária. Amém? Mentoreamento, uma prática do discipulado. Nós vemos Jesus mentoreando os seus discípulos, né? Em 2 passagens a Bíblia fala, não somente em Mateus 6, 5, 13, que ele dá instruções práticas como orar, ele ensina o Pai Nosso, ele ensina a prática do devocional diário. E um detalhe que não falei um pouco atrás, quando Jesus ensina a orar o Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, né? Então, o objetivo que eu falei dessa campanha de invocar
a manifestação do reino de Deus em nossas vidas é um objetivo que foi contemplado no próprio oração de Pai Nosso, que nós sabemos que não é uma reza pronta, mas sim é um formato, é uma estrutura de oração que nós devemos nos guiar para a nossa oração diante de Deus. Então, é bíblico buscarmos e clamarmos pela evidência, pela materialização, eu costumo falar, pelo adensamento. Como nós estamos numa neblina, às vezes nós não conseguimos enxergar, mesmo com luz alta, 10 metros além do carro, a visão fica muito turva, né? A neblina se adensa ao ponto que você tem que parar o seu carro. Então, a mesma forma é o reino de Deus. Ele, como uma neblina, ela pode se adensar e ser cada vez mais perceptível no mundo dos homens. Quando o servo de Deus for pregar o evangelho, o temor cair no coração. Nós temos exemplos dos heróis da fé que muitas vezes somente a presença das pessoas já trazia um profundo temor nas pessoas, porque o Espírito Santo, a presença de Deus era tão real que impactava as pessoas por onde o servo de Deus passava. Então isso é a materialização, é o adensamento do reino de Deus. Devemos clamar para que o reino de Deus venha até nós. Então Jesus mentoreou os seus discípulos, orientou como orar, e Jesus não só orientou, mas Jesus cuidou da prática. Em algumas circunstâncias, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para experiências práticas de oração, né? Então, através dessa campanha, nós vamos estar sendo mentoreados para implantar o devocional diário de oração. E nós sabemos que muitos crentes não praticam o devocional diário, estão na igreja muitas vezes, várias vezes na semana, e aparentemente transparecem estar mais parecido com Marta do que com Maria, né? Servindo a Deus de cima para baixo, trabalhando em departamentos, até mesmo cultuando ao Senhor nos cultos, mas são pessoas que não encontram tempo para se dedicar pessoalmente a Jesus, à leitura da palavra, à oração, e vivem uma verdadeira inércia. E através dessa campanha de oração, você vai estar tendo a oportunidade de implantar o devocional diário, e eu tenho certeza que ao findar a campanha de oração, você vai transformar o devocional diário num hábito, e você vai continuar, mesmo a campanha de oração tendo terminado, você vai continuar a prática do devocional diário, e isso vai ser de grande valia para a sua vida. O motivo de oração, vamos batalhar juntos por, primeiro, nossas vidas e nossos familiares. Vamos orar por nós, pela nossa família, pelos integrantes da nossa equipe no departamento, pelos grupos de discipulados em andamento na capital, a expansão do trabalho com a abertura de novos grupos de consolidação e formação de novos discipuladores na capital, pelos trabalhos missionários da nossa igreja, incluindo com isso o trabalho de Coitenoia, pelo DEMID Farol, e dos missionários da Semadeal, por nossas lideranças e pelo crescimento de nossa igreja. Orar pelos nossos pastores, pelo pastor presidente, José Orisvaldo, sua família, pastor Herman Trindade e sua família. Orar pela coordenação do DEMID também, esse que vos fala, e todos os líderes que Deus tem colocado em nossas vidas, né? Por salvação de vidas, transformação, libertação, para que Deus possa glorificar o seu nome, para que o reino de Deus possa ser manifestado. Aqui o outro tópico, pela manifestação de Deus em nossa geração, que o seu reino se intensifique em nossas famílias, em nossa igreja, em nossos campos missionários e em nossos grupos de evangelização e discipulado. Ok? Então, nós temos aqui o link para você fazer a sua adesão à campanha. Você clicando aqui, vai abrir aqui
um local para você botar o seu nome, seu e-mail, seu telefone Zap, preferencialmente, endereço, quantidade de horas semanais pretendida e alguma mensagem, alguma pergunta, alguma informação. E você envia, nós estaremos recebendo seu cadastro, iremos inserir você no grupo do WhatsApp e daremos as maiores informações acerca da continuidade da campanha de oração. Ok? Então, além dessa parte das instruções da campanha aqui no site, você tem aqui a parte da classificação de louvores. Extremamente importante essa questão aqui. Vou só aqui baixar o arquivo das músicas os 3 primeiros dias da campanha, que já é o que está aqui no site. Você pode observar aqui que cada louvor existe uma classificação aqui, o grupo. Então nós temos louvor de introdução, de renovação e consagração, de adoração, de invocação, intercessão e proclamação, de discipulado e missões. Nós temos louvor também, busca do Espírito Santo. Então cada louvor vai ter uma classificação. Por que dessa classificação? Essa classificação foi definida como um mentoreamento do nosso comportamento diante desses louvores, para um direcionamento das nossas orações. E esse direcionamento das nossas orações nós vamos encontrar aqui no site, nessas 6 opções aqui, ó: introdução, renovação, Espírito Santo, adoração, invocação e missões. Nós vamos ter informações de como deve ser dirigido o momento de oração em cima desses louvores, em cada classificação dessas. Então nós vamos estar apresentando essa classificação para vocês e pretendemos fazer uma simulação prática em uma das listas de oração que nós vamos ter, para você ver como proceder esse momento de oração em cada um. Introdução: iniciando o seu devocional a sós com Deus. São hinos para introduzir o momento a sós com Deus. Nesse momento é recomendada a meditação e a ministração das verdades entoadas no seu próprio coração, como o salmista Davi fez no Salmo 103. Para que a meditação ocorra, ao refletir na letra do hino, é recomendado que sejam proferidas poucas palavras. Suas palavras devem ser direcionadas ao seu próprio coração. Ou seja, nós estamos orientando que nos hinos classificados como introdutórios, normalmente são os 2 primeiros hinos na sequência de 60 minutos, e na sequência de 30 minutos vai ser o primeiro hino. São momentos que você vai procurar estar mais em silêncio, mais reflexivo, e aquelas verdades daquele hino tentando ali colocar e ministrar a si mesmo, ministrar o seu coração, ministrar a sua alma. Algo próximo com o que o salmista Davi fez no Salmo 103. No Salmo 103 nós vemos o salmista lembrando a si mesmo os benefícios do Senhor, e ele começa a ministrar a si mesmo. Ele começa assim: me diga o Senhor a minha alma, me diz o Senhor todo o meu ser. Me bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Aí ele vai lembrar quais são as bênçãos de Deus que ele não deveria esquecer. Ou seja, ainda que a mente dele estivesse apercebido, mas o coração dele precisava se firmar nessas verdades. Então ele alimentava, ele jogava essas verdades para o coração, para solidificar essas verdades no seu coração. Essa é a prática da meditação do que o Davi está trabalhando aqui no Salmo 103. Então ele começa a dizer: é Ele que te perdoa dos teus pecados, é Ele que te cura das tuas doenças. Versículo 4: que resgata sua vida da sepultura, coroa de bondade e com compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça, defende a causa dos oprimidos, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar. E aí ele continua, né? Então essa prática da meditação deve ser uma prática buscada por nós nesse momento introdutório. Poucas palavras, não devemos cantar os hinos, devemos estar em momentos ou de silêncio ou ministrando essas palavras em nossos corações, sejam mentalmente ou verbalmente falando. Devemos colocar o nosso coração e ministrar, falar para si mesmo. Tiago
Nós vamos demonstrar, né? Mas em algum momento você pode falar o seu próprio nome. E nós vamos demonstrar na prática, você vai ver como acontece isso na prática. A outra classificação dos hinos, o segundo momento é renovação, é um momento de consagração e quebrantamento. Vamos ler. Após sua introdução, seu momento devocional seguirá com hinos que buscarão gerar um desejo de mudança na direção de uma maior consagração e quebrantamento diante do Senhor. Momento de se esvaziar de tudo que lhe afaste da presença de Deus. Momento de pedir perdão a Deus pelos seus pecados e de direcionar o seu coração para uma maior consagração e obediência ao Senhor. Expresse as verdades proferidas nesses hinos com todo o seu coração, todo o seu entendimento. De início, concentre-se em aprender as letras dessas canções e no segundo momento expresse-as com todo o seu coração. Esse é um momento que nós podemos intercalar o cântico das canções e a ministração no nosso próprio coração. É o momento da gente ministrar o nosso próprio coração, um desejo de consagração, de transformação. Ora nós cantamos as canções e ora nós solidificamos conceitos no nosso próprio coração, na nossa própria alma, como o salmista Davi fez no Salmo 103. Não se esqueça, ó minha alma, como se dissesse Davi. Você não pode se esquecer, você não pode se afastar dessa verdade. Você tem que pautar a sua vida em cima disso. Lembra-te que Deus é que te guarda, Deus é digno da tua vida, digno da tua adoração, digno do teu viver. Seja fiel a Ele, seja grato, seja honrado, né? Então, esse é um momento de renovação, um momento que você vai poder cantar e também continuar ministrando ao seu coração. No caso, palavras de quebrantamento, renovação diante de Deus. O segundo momento de busca do Espírito Santo, momento dedicados à busca do Espírito Santo, momento também para interceder para o Espírito Santo avivar nossas vidas, a liderança da igreja, os integrantes do seu departamento, buscarmos o batismo do Espírito Santo, quem não é batizado com o Espírito Santo, né? E além de orarmos por nosso contato com o Espírito Santo, podemos interceder pelas outras pessoas também, nesse momento. Adoração, com todo o nosso entendimento, coração e força. Momento de se derramar na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome, com toda a nossa força, entendimento e coração. A adoração deve preceder a invocação e a intercessão. Quando adoramos ao Senhor, estamos trazendo o seu reino até nós, onde os inimigos são desbaratados, como aconteceu na guerra de Josafá, quando os levitas foram à frente do exército, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 e 24. Deleite-se no Senhor. Salmo de número 37, versículo 4, fala o seguinte: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleitar no Senhor é se saborear, se divertir, ter prazer, ter alegria na presença do Senhor. A Bíblia diz que nós fomos programados, criados, formatados para adorar o Senhor. Que nossas vidas, nosso objetivo de vida, nossa finalidade de existência é a adoração ao Senhor. Então, quando nós adoramos o Senhor, quando nós abrimos nosso coração, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós estamos carregando a cruz, quando nós encontramos a pérola de grande valor, nós podemos ter do nosso interior fluindo rios de águas vivas que vai jorrar para a vida eterna. E essa alegria, esse gozo na alma, esse gozo espiritual, ele vem a partir de uma entrega na postura da adoração, uma adoração com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Eu assisti certa vez uma série de um pastor norte-americano chamado Tim Keller, e ele fez uma afirmação lá que chamou muito a minha atenção. E ele falou que uma das formas de nós gravarmos o Evangelho no nosso coração é uma adoração vibrante. E ele defende na série que a raiz de todos os males, por trás de todos os pecados
existe uma fragilidade de conceitos do Evangelho. Então, o que está por trás de todos os pecados é uma falta de compreensão, de entendimento, de firmeza nos fundamentos do Evangelho. E a forma da gente voltar nossos corações e fincá-lo no Evangelho é uma adoração vibrante. Muitas vezes, quando nós vamos adorar, existe um ditado que tende a inibir a nossa adoração. Esse ditado diz que é o momento que o crente mais mente quando está diante do Senhor, porque ele expressa afirmações como essas, por exemplo, mais do que o ar que eu respiro, preciso de ti. Então, normalmente nós não conduzimos nossas vidas dando ao Senhor a mesma importância que o ar que respiramos, mas nas nossas adorações nós falamos isso. Então, se nós olharmos para tais declarações como declarações mentirosas, nós vamos nos inibir na hora da adoração. E o objetivo de expressarmos sentenças como essas é de manifestar a Deus a nossa intenção e jogar essas verdades para o nosso coração. É como se você estivesse dizendo: Tiago, mais do que o ar que você respira, você falando para você mesmo, você precisa de Deus. Deus é o seu maior tesouro, é o seu maior patrimônio, é a sua maior riqueza, mais importante do que seus filhos, mais importante do que seu matrimônio, mais importante do que seu carro, que seu emprego. É a vontade de Deus para a sua vida, é você estar bem diante de Deus. Aquele que não me amar acima de todas as coisas, né? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma. E muitas vezes o amor a Deus vai nos fazer aborrecer outras coisas que são valiosas para nós, como Jesus pediu ao jovem rico, aquilo que estava no coração dele: vai e vende tudo quanto tu tens. Então, nós somos chamados a uma vida de adoração ao Senhor. E ainda que algumas sentenças parecem não ser vividas por nós devemos procurá-las verbalizar de uma forma vibrante diante do Senhor, colocando nosso coração, colocando nossas vontades, para que aquilo possa descer o nosso coração. Amém? Invocação, momento de intercessão e proclamação. Hinos direcionados para tocarmos o coração de Deus na direção da expansão do seu reino em nossas vidas, em nossa igreja e nos projetos de evangelização da igreja. Momento de invocar a presença e a manifestação do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. O que é que diz lá? Vamos lá ver. O sacrifício do profeta Elias e os profetas de Baal, né? E ali Elias invoca para Deus trazer resposta àquela oração, para que o povo conhecesse e o povo passasse a temer a Deus como único, ao Senhor como o único Deus de Israel, e que Baal não deveria ser servido nem venerado, e somente Deus, somente o Senhor era Deus em Israel e em todo o mundo, não há outro igual. Então, Elias alinhou a sua vida aos propósitos do reino de Deus, aos propósitos da aliança, das promessas de Deus de ser venerado, ser reconhecido. E diante disso ele invocou, ele chamou a Deus para trazer resposta em seu tempo, para marcar sua geração, para que o povo conhecesse que somente o Senhor era Deus em Israel. Somente o Senhor era Deus acima de todos os outros, e que nenhum dos outros deveria ser venerado, somente Deus, o Senhor. Então, no momento de invocação, são hinos que nós podemos tocar o coração de Deus, trazendo à tona, como eu falei, aquela série de versículos que tem na apostila do professor, missões, visão missionária, chamarmos Deus até nós, para que o seu reino,
para que as trevas sejam dissipadas, para que o seu reino seja instalado, para que vidas se convertam, para que vidas sejam libertas, para que famílias sejam recuperadas, casamentos e matrimônios sejam recuperados, o coração do pai se converta ao filho, do filho ao pai, para que vidas venham ser libertas da opressão do mal e que o reino de Deus alcance o coração das vidas, né? Então esse é o momento de intercedermos e buscarmos a Deus, em busca do engrandecimento, continua a leitura, em busca do engrandecimento do seu nome e a expansão do seu reino. Alguns versículos que eu já citei, né? Tem um aqui que me chama muita atenção, que é Isaías 9:7. Isaías 9:7 diz assim, fala do crescimento do reino de Deus, né? Do reino do Messias, o menino que haveria de nascer. Versículo 6, porque o menino nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Acho impressionante esse versículo 7. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o seu trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, a Bíblia diz que o zelo do Senhor dos Exércitos fará o quê? Fará a implantação do reino do Messias. Ou seja, o Messias iria vir para morrer pelos nossos pecados, a igreja iria pregar a palavra do reino de Deus, expandir o reino de Deus entre os homens, até a vinda do Messias, até a vinda de Jesus, para implantar o seu reino. E o zelo do Senhor fará isso, não só a implantação final do reino após a vinda de Jesus, mas também a pregação da palavra de Deus para expandir o conhecimento do Senhor na face da terra, né? Como águas que regam a terra, assim é a palavra de Deus. Nós somos, como bem-aventurados são os que anunciam as boas novas, os pés dos que anunciam as boas novas. Então, nós estamos alinhados com os propósitos de Deus quando nós estamos fazendo a obra missionária de evangelização e podemos invocar o Senhor como o profeta Elias fez, como os hebreus fizeram naquela passagem que nós lemos em Êxodo capítulo 2 e tantos outros servos de Deus fizeram na palavra de Deus, referenciando na palavra, tocando no coração de Deus, fundamentando nossas petições, invocar no sentido de chamar, de clamar pela presença de Deus, pela manifestação de Deus em nossa geração. Continua a leitura. Rogue a manifestação de Deus no trabalho de evangelização e discipulado e nos campos missionários da igreja. Momento de intercessão pelas vidas que estão sendo discipuladas e evangelizadas. Momento de quebrar as cadeias, toda a oposição das trevas contra a expansão do reino de Deus. Toda a pregação do evangelho, todo o avançar da igreja, existe uma forte oposição das trevas. Me chama a atenção o texto de Atos, capítulo 13, versículo 10. Paulo estava pregando o evangelho e a um procônsul, que era um procurador romano, chamado Sérgio Paulo, e lá estava um mágico chamado Elimas, que se opunha ao que Paulo estava pregando, até que Paulo se volta àquele mago e fala: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então ele repreende aquela pessoa que estava tentando resistir à pregação, ludibriar, enganar, deixar confuso o que Paulo estava tentando ensinar ao Sérgio Paulo, como se Paulo estivesse tentando discipular, evangelizar o procônsul romano, e aquele camarada estava tentando desfazer as palavras de Paulo. Mas nessa repreensão que Paulo faz, que mais na frente aquele mago veio perder até a visão dele, caindo em forte temor no procônsul romano, Paulo traz ensinamentos da postura do inimigo das nossas almas,
que ele é cheio de todo engano, de toda malícia, e não cansa, não cessa de tentar perverter os retos caminhos do Senhor. Então, toda a pregação do Evangelho, toda a obra de evangelização, toda a obra de discipulado tem que ser acompanhado com atitude de quebrar cadeias, de batalha, de interceder. Foi assim também o que Jesus orientou em Mateus capítulo 12, versículo 29. Jesus falou que, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Então o contexto dessa palavra está falando sobre a batalha espiritual, né? Que Jesus foi acusado aqui no contexto que ele estava expulsando o demônio por Beelzebu. E Jesus fala que não, que pelo contrário, ele tem neutralizado a ação de Satanás na vida das pessoas, expulsa os demônios, porque ele é mais forte do que os próprios demônios, ele é mais valente do que ele tem mais autoridade, e ele assim recomenda a igreja fazer, que antes de saquear os bens, ou seja, o que seria saquear os bens? Seria tirar as vidas, nas palavras de Jesus, tirar as vidas sobre o domínio das trevas e trazê-las para o reino de Deus. E durante e após até mesmo a decisão das pessoas, durante o processo do discipulado, todo esse processo tem que ser acompanhado por muita oração, por muita intercessão e por guerras espirituais. Nós precisamos repreender toda a ação do mal, de resistência, de engano, de ludibriar o Evangelho. A Bíblia diz também que o Deus desse século, 2 Coríntios, capítulo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás tem cegado o entendimento das pessoas. E nós precisamos ter um momento de oração e guerras espirituais. Então, quando chegar nesses hinos, nós, em alguns momentos, vamos estar cantando os hinos, em alguns momentos nós vamos estar invocando a presença de Deus, em alguns momentos nós vamos estar intercedendo pelas pessoas que estão sendo evangelizadas, e em alguns momentos, conforme o direcionamento do hino, nós vamos estar proclamando no reino espiritual, quebrando as cadeias, desfazendo a obra do mal, amarrando o valente para entrar na sua casa e saquear os seus bens, conforme a orientação das Escrituras Sagradas. Há de se perceber que a nossa posição de autoridade do reino de Deus, a posição de autoridade nas regiões celestiais para a intercessão, ela vem primeiro de uma vida de oração, de uma vida de integridade diante de Deus, de uma vida de santificação, de uma vida de quebrantamento, de adoração. A adoração nos eleva a nossa intimidade. E a nossa intimidade com Deus nos coloca numa posição de autoridade nas regiões celestiais para a intercessão, para uma posição de reino, uma posição de se colocar na torre de vigília, como a Bíblia diz, Deus falando, procurei alguém que pudesse se colocar na torre de vigília em favor desse povo, né? Então é alguém que se coloca diante de Deus, crendo, irmãos, que muito pode as nossas orações. Assim como Daniel começou a orar e por 21 dias orou sem resposta, mas um anjo foi enviado e quando chegou ao 21º dia ele disse, varão valoroso, muito estimado tu és nos céus, porque desde o primeiro dia que começaste a orar, Deus moveu os céus e me enviou para te dar a resposta. E no caminho dessa resposta, o príncipe da Pérsia, que era a potestade dominadora
a potestade maligna, uma entidade maligna que dominava a região celestial ali do Império da Pérsia, impediu o anjo de passar. Então teve que vir em reforço um outro anjo para guerrear, vencer aquela resistência. Então vinha a resposta para Daniel. Então devemos buscar a Deus, invocar o Senhor, guerrear espiritualmente, orar com todo o nosso coração, dedicação, para que batalhas sejam ganhas no reino espiritual e vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. E por fim, irmãos, a nossa sequência sempre vai procurar acabar com hinos que vai nos trazer a reflexão do nosso chamado, da nossa conscientização missionária, da urgência da obra missionária. E do jeito que a gente começou a nossa sequência de louvores, nós orientamos que nós terminemos também numa atitude de meditação, de reflexão. Não são hinos que a gente orienta você cantar, mas sim de você estar ali em silêncio, para ir terminando o seu período de oração, agradecendo, ministrando ao seu coração a urgência da obra missionária, a postura que você deve ter diante daquelas verdades que você está ouvindo, e alinhando e direcionando a sua atenção, o seu foco, as suas atividades, seus compromissos de discipulado, de evangelização. Amém?